E hoje vamos iniciar mais um Before You Cast. E o tema de hoje são os benefícios da atividade física associado à fisioterapia cardiopulmonar. Já ouviu falar? Então vou apresentar esse time para vocês. Estamos com a Débora Risse, personal trainer, formada desde 2007 em educação física, pós-graduada em personal trainer, pós-graduada em nutrição esportiva, especializada em treinamento funcional. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, Má. Temos também a Luana Monteiro, fisioterapeuta desde 2013, tem formação completa do método Pilates e é especialista em Pilates clínico. Atua também na área de reabilitação física e funcional na fisioterapia. Seja bem-vinda, Luana. Obrigada, Má. Temos também a Marcela Galassi, fisioterapeuta, formada pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em clínica médica e mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Atua com atendimento para crianças, adultos e idosos nas áreas cardiopulmonar, oncológica, com ênfase cardiopulmonar e pediátrica, e cuidados paliativos. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada. Débora, conta um pouquinho pra gente, com toda essa experiência que você tem. Na sua visão, quais são os principais benefícios com que você mais atua aqui na Before You hoje? Que é a musculação e o treinamento funcional, né? Conta um pouquinho pra gente quais são os principais benefícios dessas duas modalidades que você traz. Então, nesses 15 anos da minha trajetória, né, como educadora física, eu pude ver os benefícios que a atividade física traz para todo mundo, independente de idade. Eu trabalho com a musculação, treinamento funcional, e nesse tempo eu trabalhei com emagrecimento, fortalecimento, pós-cirúrgico. Então é amplo, né, o que a gente pode trazer benefícios para esses alunos. Fortalecimento muscular, postura, a parte de... Não só pessoas que estão buscando bem-estar, mas também para pessoas que têm algum tipo de dor, algum tipo de patologia, né? Exato, porque é isso que é importante, a gente pensar não só no físico, porque tem gente que procura atividade física pensando muito no físico, mas é muito amplo o benefício que vai vir independente do físico. A parte interna mesmo, cuidado como desde de cardio, né, que vai trabalhar, né, o cardio respiratório, saúde da coluna, joelho, para prevenir lá na frente uma osteopenia, uma osteoporose, quem tem problema na coluna, quem tem hérnia, tem muito preconceito em relação a isso, né, principalmente a hérnia, que o pessoal fala, não pode fazer. Pode fazer? Pode, deve fazer, o fortalecimento é importante, a musculação. Sendo bem orientado, né? Sendo bem orientado, bem prescritos os exercícios. E daí eu consigo... com o trabalho personal, eu consigo fazer com que cada aluno tenha seu treino específico. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É um trabalho individualizado. Não é igual para todo mundo. Você não vai chegar ali, fazer aula comigo, vai ter uma fichinha que você vai seguir sozinho. Não. Eu vou conversar com você, tenho uma anamnese, vou te ouvir, vou saber tudo que você tem. A partir daí, eu vou prescrever o seu treino. Então, daí, de acordo com o que você precisa, o fortalecimento, emagrecimento, e daí eu coloco junto, né, num circuito a musculação, treinamento funcional, e daí os benefícios são imensos. Então, eu vejo muito, eu tive alunos de muitos anos que eu via a mudança acontecer, que já me falavam, já tentei várias vezes em academia aberta, né, mas não tem aquele acompanhamento específico. Acaba sendo um treino geral, igual para todo mundo. Eu já ouvi alunos dizendo que o médico falou para não fazer musculação e fazer o Pilates, porque no Pilates tem uma pessoa que vai cuidar só de você. E aqui a gente tem as duas opções. Aqui vai ter a musculação cuidando, né, o treinamento funcional especificamente dessa pessoa, e o Pilates também. Então a gente já tem esse todo aqui dentro, e como né? casa bem o Pilates e a musculação, e a fisioterapia também, cardio. Eu acho ótimo porque aqui essa troca que a gente tem, né? Porque às vezes vem alguém que acabou de fazer uma cirurgia, né? Tem exemplo de pós-cirúrgico, fez o Pilates um tempo, daí o médico já encaminha, faz a musculação, depois faz os dois juntos e o resultado é imenso, né? Não é pouquinha coisa, não. É um resultado muito bom.
E para avançar no fortalecimento, nos exercícios de agachamento, por exemplo, na musculação, tem que ter muita mobilidade, que é o Pilates. Que a gente consegue através do Pilates. Lu, conta pra mim, por exemplo, assim, o que mais te encanta no Pilates? Eu gosto muito de ver como o paciente chega e como que ele fica daqui a pouco. Isso é muito gostoso, né? Porque, o resultado antes e depois, porque às vezes nas primeiras aulas eles vêm, né, reclamam de alguma dor, algum probleminha, vai fazer algum exercício, fala, Lu, eu sinto incomodar aqui, a gente vai adequando, adaptando. Sim, um trabalho personalizado. Né? E daqui a algumas sessões, quando ele consegue fazer aquele exercício, quando ele alcança melhor o objetivo, onde ele tem que chegar, aquele mesmo exercício do começo, isso é muito gostoso. Então, às vezes, nem precisa eu mostrar, eles mesmos, né? Percebem, eles mesmos falam, olha aquilo, como que eu tô agora. Sim. E isso é gostoso. Chega todo encurtado, aí de repente deu uma alongadinha, já tá todo feliz. E é muito bom ver, assim, porque isso é muito resultado da dedicação deles também. Eu tô ali pra orientar, pra ver ele fazer certinho, porque o movimento tem que ser bem feito. Mas a dedicação, quem vem certinho, não falta, isso assim é muito resultado, tem que, faz parte... Uma troca sua e dele, né? Uma responsabilidade dos dois. O que ele alcançou é muito dele também, sim, sabe? Sim. Porque ele veio certinho. No começo ele sentia dor pra fazer. E então muito, ele vem muito diferente o paciente que ele vem corretamente, faz certinho, não falta, os benefícios vão para ele mesmo. Sim, que é importante falar sobre isso, a importância de ter uma rotina. Sim, né? e também não é de uma hora para outra que você vai resolver alguma dor, algum objetivo, algum probleminha, né? Então, ele que insiste, vem com dor no começo, a gente faz com outra, com não tanta força no começo, conforme vai indo, vai aos poucos, chega lá. Sim. Chega lá. E então você, Lu, atua não só com o método Pilates, mas também faz a parte, aqueles pacientes que precisam ali no começo de uma atenção exatamente individualizada mesmo. Você começa com a parte da fisioterapia e depois, quando ele está pronto, aí você coloca ele no Pilates e mais pra frente, ou futuramente, se ele precisa complementar com a musculação, também com o treinamento funcional. Isso que é o gostoso daqui. Sim, é gostoso. Porque assim, eu sou fisioterapeuta, né? E o Pilates é um método que pertence à fisioterapia também. Sim. Então, o método Pilates é uma ferramenta. Sim. Eu sou fisioterapeuta, então o meu olhar vai ser clínico, é o que ele precisa. Às vezes eu vou usar um exercício do Pilates, mas durante a aula eu posso passar um movimento da fisioterapia para ele. Sim. Então, tem que ir explicando. Eu até falo, às vezes eu falo, esse movimento é mais da fisioterapia, esse é mais puxado do Pilates. Porque às vezes, né, a pessoa fala, eu vou pro Pilates e fazer uma aula aleatória. Não, às vezes o movimento que ele precisa não é um avançado do Pilates. Tem que fazer um pouco da físio, ganhar um pouco mais de mobilidade, para depois fazer um alongamento, um fortalecimento, que dentro do Pilates a gente consegue puxar mais, né? Então a gente vai casando. Muitos fazem até mais fisioterapia de início. Muito bom. Marcela, fisioterapia cardiopulmonar. Conta pra gente, pra que serve, pra quem é, em que momento que eu preciso buscar uma fisioterapeuta cardiopulmonar. Eu tô sentindo um pouquinho de falta de ar, em quem eu vou? Isso. Então, assim, a fisioterapia cardiopulmonar, ela pode ser para todas as pessoas, né? Mas especificamente a gente tem um trabalho específico, um trabalho especializado, né, nos pacientes que têm doenças cardíacas e doenças pulmonares. Então, paciente que desenvolve, né, um enfisema, paciente que tem uma asma, então isso vai desde criança, né? Aquelas crianças que são asmáticas, então a gente pode estar desenvolvendo um trabalho, né, para que a asma pode ser desenvolvida por alguns motivos, ou por alergia, ou ao exercício, ou às vezes a pessoa fica nervosa e pode ter uma crise. Então, assim, a gente pode, né, desde criança, tratando isso para que ele não tenha essas crises frequentes. Também, ou pensando mais em adultos, né, então, fumei muito e aí agora a conta não fecha, né, depois, uma hora o pulmão pede água, né, pede uma paz. Então, muitas vezes, né, a gente fala, esses pacientes que ficam com o pulmão mais duro, né, que tem
Pensando assim em sintoma, são aqueles pacientes que têm falta de ar, Tá. que têm dificuldade para fazer exercício de atividade diária. Então, tá difícil para eu pegar a escova e pentear o cabelo. Tá difícil para eu tomar um banho inteiro em pé, né? Então eu preciso sentar. Então a fisioterapia cardiopulmonar vai te orientar para você conseguir manter a sua qualidade de vida que você sempre teve e que agora, por algum motivo, geralmente desencadeada por uma doença, né? Você não tem mais essa qualidade de vida. Então a gente ainda pode pegar, né, todas as doenças, né, uma pneumonia mesmo, ou agora os casos de Covid, a gente teve nessa pandemia, então muitas pessoas ficaram com uma sequela, tiveram Covid, a gente chama de Covid longo, as sequelas que podem perdurar até 5 anos. Então são pessoas que ainda sentem um pouquinho de falta de ar, falam, mas não é possível que é Covid de novo. Não, não é Covid de novo, mas isso ainda ficou, então a gente pode melhorar isso, né? E aí a gente vai trabalhar com todos os exercícios, mas geralmente com técnica de conservação de energia. Então a gente vai adaptar os exercícios, do mesmo jeito que as meninas fazem lá, né, na academia, faz no Pilates, então a gente vai fazer primeiro uma adaptação. Por quê? Porque eu preciso trabalhar a parte muscular, mas eu não tenho fôlego. Então eu vou adaptar o meu exercício para eu fazer o exercício, para que a minha parte muscular não fique atrofiada, mas que eu também não perca o fôlego. Então a gente vai fazendo os exercícios tudo em conjunto. Dispõe de alguns aparelhos que facilitam isso, que ajudam a gente a manter. Então a gente pode aí ter algumas intervenções, né, com aparelhos e algumas sem aparelhos, né? Então a gente vai avaliar e assim, vem o paciente, a gente faz a avaliação, a partir daí, então a gente consegue traçar um plano terapêutico. E eu sempre gosto de pensar num plano terapêutico pré, né? E a curto, a médio e a longo prazo. Então, hoje o senhor não consegue ir até a sua cama, por exemplo, que já se sente cansado, do banheiro à cama. Então, o nosso principal objetivo é esse. Aí, depois amanhã vai ser ir até a sala e depois você dá uma volta no quintal. Então, a gente tem sempre trabalhar com essa curto, médio e longo prazo. E eu acho que é sempre importante ouvir também o paciente, né? E saber o que ele quer. Sim. Porque às vezes pra gente é importante ele dar uma volta no quintal, mas pra ele não é mais. Né? Ele só quer ficar sentado na cozinha, conversando e tal. Mas assim, pra ele conseguir conversar, ele precisa ter fôlego. Então a gente precisa trabalhar isso, né? Por mais que ele não queira ir muito além, mas a gente precisa trabalhar para que ele tenha essa qualidade de vida preservada. Então a fisioterapia vai trabalhar em cima disso. Em pacientes oncológicos, né, muitos pacientes acabam podendo ter algum comprometimento da parte cardiopulmonar por conta da radioterapia, da quimioterapia, né? Então vão ficar mais debilitados. E aí a gente trabalha mais uma vez dessa forma, sempre para buscar qualidade de vida. Então a gente associa os exercícios à atividade de vida diária para que ele volte a ter, né, ou permaneça a ter qualidade de vida. Viu, meninas? E em que momento que a gente consegue associar tudo isso? Porque pode ter o paciente que tá sentindo isso daqui, ele quer só realmente ficar sentadinho ali na cadeira e conversando, mas tem aquele que pode querer dar volta no quarteirão. Sim. E tem aquele outro que ele segue tudo que a gente diz aqui, ele segue a alimentação, segue a atividade física, ele quer mais. Sim. Ele quer andar 1 quilômetro, ele quer fazer 1 hora de caminhada. E aí, como que... É legal a gente falar sobre isso. Como que a fisiocardiorrespiratória, o pilates, a musculação e o treinamento funcional podem juntos melhorar ainda mais, complementando um outro, ajudar ainda mais esse paciente? Eu acho que a fisiocardiopulmonar, nesses últimos tempos, ela expandiu muito, ela cresceu muito. Porque antes a gente só falava da fisio dentro do hospital, né? Então todo mundo falava, fisiocardiopulmonar na UTI. Fisiocardiopulmonar, daí passou depois para ala, né? Que a gente chama, que é onde são os quartos, né? E agora a gente vê fisiocardiopulmonar em qualquer lugar, né? Até para atletas. Até para atletas, exatamente. Melhorar a performance, né? Exatamente. E acho que assim, pensando na funcionalidade, né? Então ele precisa melhorar essa parte, essa capacidade respiratória,
E a gente tem que ver a parte da função, o que ele precisa, sentar e levantar, que músculo que ele precisa estar forte para isso. Exatamente. Né? Ele cansa para pentear o cabelo, ele precisa de mobilidade de ombro, então ele tem que. Então uma coisa casa bem com a outra. Sim, Né? sim. Eu acho fantástico isso, porque... E ele precisa do cardio também da Dé. Sem a Dé, né, o seu trabalho, principalmente sem o cardio, Ele precisa ele ir não vai se treinando para ele ir melhorando, né? Exato. Então, E é ali que você desafia ele, né, Débora? Que porque a você gente sempre cansa tem ele, que volta. estimular ele para cada vez ele melhorar, né? Exatamente. Por exemplo, um corredor que teve Covid, uma pessoa que corria 5 quilômetros quase todos os dias, teve o Covid e já não consegue mais. Perdeu um pouco, né, do condicionamento, o cardiorrespiratório dele tá super ruim. e aí ele tá frustrado, Daí ele tá tá- tentando sim. correr, não tá conseguindo, Então, e ele às vezes ele nem sabe que a que gente tem essa aparelhos, ajuda. gente, padrão de avaliação, protocolo que dá pra desenvolver em conjunto. Porque daí é mais pra gente rápido. poder melhorar ele. Porque daí eu vou treinando, vou estimulando, vai desenvolvendo, mas é como se ele estivesse lá no início. Porque ele teve uma patologia que fez com que ele regredisse, como se ele nunca tivesse corrido, né? E daí associando a parte minha do treinamento mais a sua fisioterapia, vai ser mais rápido esse é o objetivo dele Sim. voltar a ser o que ele era, né? Eu trouxe para Santa Cruz um aparelho que chama Power Brief. E o que eu trouxe, ele tem a capacidade de avaliar e treinar também. Então a gente consegue fazer as duas coisas. Futuramente, né, eu acredito que assim, em breve, dá pra gente só comprar os aparelhos para treinamento. E aí, enquanto eles estão, eu inicio lá, né? A gente faz a avaliação, consegue ver toda a performance dele. E aí, a partir daí, a gente vai pro cardio. E aí, ao mesmo tempo que ele tá andando na esteira, ele pode estar fazendo essa parte respiratória do aparelho. Que legal. Então, a gente consegue adequar a carga, porque ele precisa manter a força, né, do pulmão dele. Sim. Então, a partir do momento que eu sei qual é a força máxima que ele precisa e qual é que ele tá atingindo, então eu consigo quantificar uma carga. A partir dessa carga, a gente vai passando as séries para ele. Assim, durante a esteira, durante a bicicleta, durante qualquer exercício, então a gente consegue fazer isso, porque daí ele vai ver que ele vai ganhar performance. Porque quando a gente só corre, às vezes a gente não tá respirando direito, então a gente não tem o controle respiratório. E aí, com esse treinamento, né, muscular respiratório, a gente consegue ganhar controle respiratório, então a gente acaba diminuindo a quantidade, vamos supor assim, de oxigênio que ele precisa para ele conseguir chegar até os 5 quilômetros. Então hoje, né, eu não tenho nenhum treinamento muscular respiratório, tô lá correndo, então assim, eu preciso de 200 joules de... É um exemplo, viu, gente? Então eu preciso de 200 joules, por exemplo, de oxigênio. Com o treinamento muscular respiratório, para eu chegar nesses mesmos 5 quilômetros, como eu tô sabendo respirar melhor, talvez eu não precise desses 200, eu vou precisar de um pouco a menos. Sim. Tá? Sim. Só para ilustrar, né? Sim. Pra ter uma ideia do que é. É como se a gente tivesse dois carros. Um carro 1.0 e um carro 1.6 ou 2.0. O 1.0 e o 2.0, eles vão chegar no mesmo lugar, né? Só que quando eu tenho treinamento muscular respiratório, eu vou chegar mais rápido e com menos gasto de energia do que quando eu não tenho. Então é super interessante isso. Antes a gente só usava isso dentro da UTI, pra gente poder, o paciente saiu do tubo, então vamos voltar, vamos acordar os músculos dele respiratórios, né, diafragma e tudo mais, então a gente passava isso. Hoje a gente já sabe que a gente pode estender isso para todo mundo, para pessoas saudáveis, assim como para atletas, que daí a gente aumenta a performance. Você vê como é importante ter essa uma visão, conhecer, né, o seu trabalho, o nosso, para casar tudo, né? Sim. Porque o que eu falo, uma pessoa não pode pôr um tênis e sair correndo, né? Não é tão simples assim. Ele precisa conhecer a estabilização, ele precisa ter acesso a você que vai fortalecer, fortalecer. acompanhar. Porque senão a lesão é certa, né? Tem que ter uma consciência corporal, né? Sim. Então ele tem que estar com os ombros encaixadinhos numa corrida. Às vezes vai cansando, vai compensando, vai se contrair. No início já vai forçando o músculo que não precisa. Tem todo, né? Por isso é importante cada um fazer a sua, né? Verdade. Certinho. O exercício é importante, mas não pode ser feito de qualquer jeito.
né? A Exatamente. gente tem que saber como fazer, prescrever um exercício específico para cada pessoa. Não é todo mundo que pode sair por aí correndo, né? A gente vê que certas coisas viram moda, né? Teve a moda da corrida, teve moda de patins, teve moda de ciclista. E a quantidade de gente que se machucou, até mesmo só de pedalar, né? Coluna, por fazer o movimento sair e pedalar. Não, e o fortalecimento que a pessoa precisa. E um né? aquecimento, a postura, um né? aquecimento, saber treinar, né? E por isso que existe a gente. Sim, com certeza. Somos capacitados para isso e para a gente direcionar o que o aluno pode fazer, né? Falo que eu gosto de pegar um paciente que chega bem cansadinho, com várias queixas e tal, aqui não consegue subir ali a rampa. E aí depois eu falo, ó, agora o senhor tá pronto. Vamos lá, tem a Débora, tem a Luana, né? Pra gente poder. Ele não vai esquecer os exercícios respiratórios, porque a gente vai ter batido bastante na tecla, né? E aí, agora, se a gente conseguir, né? Tô estudando isso pra gente comprar esses aparelhos de treinamento, né? Então aí tem que ser de uso único, né? Então aí não que cada um vai ter o seu, mas a gente pode alugar eles, né? Então aí eles trocam só os bucais, né? Sim. E aí a gente pode ir alugando pra eles e eles levam pra casa, vão fazer em casa, porque assim, muitos pacientes têm uma piscina em casa. Então, dá uma volta na piscina fazendo, né? A gente adequa, coloca a força, né, a carga que precisa e ele faz as 30 respirações, né? O que a gente preconiza é que são 30 respirações pelo menos por dia que a gente tem que fazer com esse aparelho. Se a gente fizer todos os dias, a resposta é assim muito rápida, né? Sim. Então o aumento da performance vai ser muito rápido. Então a gente começa um pouquinho, né? Eu começo aqui uma vez na semana, depois vai aumentando, vai passando exercício para casa. E aí depois, a hora que eles estão prontos, que eles vão para vocês, aí é hora de voar, né? Sim, com certeza. E vai continuar com orientação para casa. Vai. Porque vai ser tarefa. Tem a lição de casa. Empresta a bolinha, devolve, agora leva um elástico, faz isso aqui pelo menos uma vez no dia, 5 minutinhos. Que é importante. Estimular sempre porque eles a não vem com a pararem, gente, né? Fica uma hora ali, uma vez na semana ou duas, e tem todo o restante da semana, como que ficou a postura dele no restante do dia. Então isso é muito importante, vai ajudar, né, no tratamento. Com certeza. Sabe o que eu acho mais encantador do trabalho interdisciplinar? É isso, sabe? É partilhar. A gente teve um pacientinho da Marcela, né, que eu vou usar de exemplo pra gente pensar nele. Assim, ele chegou, um senhorzinho assim, uns passinhos devagarzinho e não conseguia ir pra direita. E aí a Má fez o protocolo, acompanhou ele e tudo mais. De repente, gente, depois de uns dias, ele já tava entrando assim. Então, é isso, sabe? Até que momento eu vou, até que momento eu consigo complementar com o Pilates. Porque depois eu melhorei a respiração, a capacidade dele, até a postura dele já mudou. Vamos trazer consciência com o Pilates. Já melhorou um pouquinho mais, puxa vida, vamos entrar com o cardio, porque não adianta nada o trabalho da fisio, cardiopulmonar, sem o educador físico para manter esse protocolo. Sim, e sem a fisioterapeuta para trazer essa conscientização corporal para ele. Para isso se perdurar. Para isso se perdurar, porque eu sempre falo lá em casa e principalmente para os meus pais. É uma construção. Exato. Não é? É uma coisa que a gente tem que fazer pro resto da vida, porque assim, ó, a base do treinamento funcional é nossa atividade diária. O agachamento, você senta no carro, você senta no sofá, numa cadeira, e daí vem o médico falar, você tem problema no joelho, você não pode agachar. Tá, como que a pessoa vai sentar, entendeu? Ela não pode fazer um agachamento completo, que ela vai até lá embaixo, mas ela vai ter um fortalecimento e fazer um agachamento de acordo com o que ela pode, né? Sim. Por isso o trabalho específico de cada um. Varrer uma casa, a gente pegar uma coisa no alto, agachar para pegar uma coisa embaixo. São atividades do nosso cotidiano. Então a gente tem que treinar esses músculos para eles nunca pararem, né? Porque lá na frente vai fazer falta esse treino, né? Você falando das atividades assim de vida diária, do nosso cotidiano, e é bem isso que a fisiocardiopulmonar faz. Tem muitos pacientes que já estão bem avançado, né? Então que precisam, né? Tem muita falta de ar, então assim, aí eles querem continuar estendendo roupa no varal. Então olha o quanto, né, que você precisa. Você precisa levantar o pescoço, você precisa levantar o braço, né? Então a gente é só orientar, vamos pôr um varal no chão?
e estender roupa no varal, né? Então, o varal de chão a gente só coloca aqui, né? Pode até fazer sentado. Você pede para alguém tirar da máquina, colocar tudo numa bacia, pôr do seu lado. Mas é importante que a vozinha, né, que gosta de fazer esse serviço, não pare de fazer. Então, coloca ela sentada do lado do varal do chão, deixa a bacia na mesma altura e ela vai estendendo, ela vai estendendo. Isso é importante do que deixar a avó lá sentada na cadeira o tempo inteiro assistindo uma TV, né? Porque cada vez mais ela vai ficando chateada com ela mesma, falando, qual é o intuito, né? Por que eu tô vivendo, né? Muitas acabam desenvolvendo depressão e tudo mais. Então, vai cozinhar? Então vamos cozinhar. Coloca ela sentada, separa todas as fases, né, da cozinha, do que vai dar essa comida, e aí só na hora mesmo de ir pro fogão a gente fica em pé. Então a gente vai trabalhando e vai mostrando tudo isso. Então por isso que eu gosto de perguntar para o paciente, o que você mais gosta de fazer? Né? O que te deixa feliz? Me deixa feliz isso. Então, a partir disso é que eu começo a pensar em todos esses protocolos de treinamento, pra gente poder ter essa visão, né, do que, porque senão, fisioterapia é chata. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Eu não vou na academia, lá é chato, vou ficar lá, eu gosto de andar na rua. A maioria das pessoas que fazem hoje atividade física, elas fazem sem gostar. Elas fazem obrigatoriamente pensando muito no físico, nem tanto na saúde. Mas eu sempre falo que quanto antes a gente começar, melhor. Por quê? Enquanto a gente é novo, a gente tá cuidando para lá na frente, a gente não ficar uma vozinha que tem que fazer tudo sentadinha. Exatamente. A tendência nossa geração tem mais informação. Né? Então é uma prevenção para lá na frente, a gente tá... Né? E por isso de estarmos aqui sempre trazendo informação. E o corpo, né, ele foi feito para se movimentar. É uma máquina para se movimentar. Então você tem que achar uma atividade que você goste pelo menos um pouquinho para poder fazer. Para entrar. Tem pessoas que se identificam mais na musculação, outros no funcional, outros na fisioterapia respiratória, no pilates. Então tem que achar, como várias outras, né? Na dança, na natação. É importante se movimentar. Tem que estar em movimento, porque se ficar parado, começa a dar probleminha, começa a sentir dor, alguma coisinha aparece. O corpo tem que estar em movimento. Então tem que achar uma atividade, pelo menos que goste um pouquinho, pra encarar e É uma engrenagem, né? Então eu falo que a atividade é o óleo que precisa para essa engrenagem para não enferrujar. Funcionando perfeitamente. Mas e até para o psicológico, né? A depressão hoje também é tratada muito com a atividade física, né? A quantidade de hormônio do bem que libera enquanto a gente faz atividade física é imensa. Tem gente que consegue até diminuir medicação. Então eu falo que é um todo, é um trabalho completo, né, da saúde. Esses dias eu escutei uma frase e eu lembrei muito de você, e é real, assim. É um médico que ele é muito adepto da musculação, né? E aí ele fala assim, o meu desafio, por exemplo, se eu começo o meu dia, eu vou lá e consigo levantar X no meu supino. Ele falou um peso muito alto. Assim. Ele falou assim, quando eu consigo vencer isso, psicologicamente assim, né? Quando eu consigo vencer isso, o que no resto do meu dia eu não vou conseguir vencer? Exato, exatamente. Entende? É sempre um desafio, né? Sim. Então é isso, a atividade física, quando você consegue colocá-la na sua rotina, é só benefício. Com certeza. E é importante ter essa rotina, né? De ter um compromisso de fazer. Porque eu falo assim, como personal, a gente marca uma hora, a gente combina um horário que é certo, né, pra você ir. Então eu acho que a pessoa consegue ir mais fácil do que a academia, assim, que você vai a hora que você quer. Que você sempre vai deixando para depois, você chega, você senta no sofá. Da rotina, né? Precisa dessa rotina para atividade física também. Você não tem rotina de almoço, hora de entrar no trabalho, E no exercício é a mesma coisa, a gente precisa dessa rotina diária, né? Sim, verdade. Então, a gente tem que tentar encaixar essa atividade física na nossa rotina. O corpo funciona bem melhor com rotina, né? Até horário para dormir, um horário para acordar. Então, tudo que a gente encaixa numa rotina vai funcionar melhor, o corpo já vai sentir a necessidade em tal horário. Acho que a gente tem que encarar como uma reunião, né? Importante. Exatamente, não pode faltar. Não pode faltar. Então. E agora que nós passamos também por essa pandemia, a atividade física foi muito importante, porque a imunidade aumenta. Com a imunidade lá em cima, a gente conseguiu, várias pessoas não tiveram Covid, né?
E eu achei muito legal das pessoas começarem a treinar em casa, pessoas que não faziam nada, começaram a treinar em casa e continuaram depois, agora que pode voltar para academia. Verdade. Porque viram o quanto faz bem, Sim. né? Então foi uma coisa assim, obrigatoriamente começaram a fazer em casa, porque às vezes não tinha muito o que fazer, que tinha que ficar em casa. E gostaram, viram os benefícios. Isso também eu acho muito legal, a pessoa reconhecer que faz bem, né? Isso é muito As importante. pessoas perceberam que o repouso não resolve. Não resolve. A gente sempre fica procurou deitada repouso. no sofá. A gente sempre achou que repouso era a melhor É. coisa, que todo mundo lá é muito estressado e tal. Aí veio a pandemia, deixou todo mundo em repouso. Aí todo mundo, né, viu que não, Começou a repouso não sentir mais funciona. dor. E não funciona mesmo. O repouso às vezes tem. Ai, machuquei, não sei o que, tem que ficar coluna, né? Muita gente, a gente escuta muito isso. Ai, tô com a lombar travada. Ai, não pode se mexer, fica quietinho lá. Não, é pior o repouso. Exatamente. Né? É verdade. A gente tem que se movimentar Sim. da maneira correta, mas a gente Sim. tem que se movimentar, Com certeza. não pode parar. Eu acho assim que a pandemia tem passado, mas tá vindo muita gripe muito forte, né? Sim. Então a H1N1, aí as influenzas A, B estão voltando. Então eu acho que é o momento da gente parar para pensar mesmo, né? Daqui a pouco vai ser um outro vírus, vai ser uma outra E coisa. voltar a cuidar Não, da imunidade, não né? que a gente vá se fechar novamente, eu acho que isso talvez não aconteça, né? Não sei. Mas eu acho que é importante a gente estar em dia com a atividade física, estar em dia com o nosso corpo, né? Essas pessoas que tiveram Covid, que ficaram com sequelas, procurarem, né, ajuda para poder melhorar o quanto antes. Sim, Porque assim, se pegar uma gripe dessas, vai cair de novo. como né? prevenção, né? Então, como uma Importantíssimo. prevenção, né, a gente manter isso aí e até mesmo para a imunidade, né? Sim, sim. Daí a gente tá sempre com a imunidade lá no alto. Cuidando. Bom, então é isso, pessoal. Para você que quer conhecer um pouquinho mais da nossa equipe, os nossos profissionais, para você, profissional da saúde, que quer fazer parte da nossa equipe, acesse o link, conheça um pouquinho mais, tira suas dúvidas. Débora, Luana, Marcela, muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. Foi muito bom conversar com vocês, obrigada. Muito obrigada. Agradeço demais a oportunidade, o pessoal saber um pouquinho mais o que é físio cardiopulmonar, que é algo tão amplo, mas ainda um pouquinho obscuro para muitas pessoas, né? Uhum. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.